Bom dia, meninas. Então, hoje eu vou dar detalhes sobre aquela atividade que eu enviei ontem, tá? É a atividade 1.1 da rotina do bebê feliz. Então, quando eu perguntei vocês, né, sobre quais eram as queixas, tá tudo fundamentado aqui dentro dessa rotina. Sono, o despertar noturno, dúvidas sobre alimentação, rotina mesmo, né? Foi as queixas, né? Na verdade, são as queixas de todas as mamães de bebê pequeno, né? Na primeira infância, geralmente essas são as queixas mesmo. Então, para começar, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos pensar nessa perguntinha, em que tipo de rotina você se enquadra? Se a rotina é guiada totalmente pelos pais, a rotina dos pais e o bebê se adapta. Se ela é guiada só pelo bebê, o bebê chegou e toda a casa está em função dele. E até hoje está, né? Porque geralmente no puerpério fica mesmo em função do bebê, né? Eu acho, pelo que eu percebi, só a Letícia, que tem um bebê muito novinho, que está com menos de um mês, né? As outras já tem bebê um pouquinho maior. Tem 2 aninhos, né? Então, geralmente quando o bebê chega, a rotina é toda guiada pelo bebê mesmo. Mas vocês que estão com o bebê maiorzinho, a rotina ainda é criada pelo bebê, ainda é fundamentada nele? Ou é a rotina de vocês, a rotina do pai que trabalha fora, né? Como que vocês estão fazendo essa rotina? Ou ela é equilibrada, fundamentada pelo equilíbrio, ela tem os aspectos do horário do bebê mais do horário dos pais, tá? E aí tem essa dicasinha, quais são os fundamentos para a rotina que funciona. É esse equilíbrio mesmo, tá, gente? É o respeito ao bebê, respeito à biologia, né? Não, respeito ao bebê, as necessidades do bebê, né? O respeito à família e o respeito à natureza, que é o respeito à biologia mesmo. A hora de sono, a hora de despertar. Não adianta um casal que não tinha filhos, que fala assim, nosso horário de dormir é 2 horas da manhã. E o bebê vai chegar e o horário do bebê não pode ser 2 horas da manhã, né? Então, é um respeito à natureza, respeito à biologia, é isso aí. Por isso que ele tá, né? Respeito à natureza. Já anoitece pra gente ir preparando para dormir, né? E a outra atividade é essa pontezinha. Olha, ela quer água. Vem, filho, eu vou te dar. Vem cá. A outra é essa pontezinha, que é o que você precisa ter para as mudanças que deseja, né? O que você precisa fazer para chegar. Aí tem a ponte, onde você está e onde você quer chegar. Então, na primeira pergunta que fala, eu estou satisfeito com a situação de agora? Claro, você está satisfeita, né? A vinda de um bebê sempre é bom, é positivo. Só que nós temos que analisar, né? Eu estou muito satisfeita, eu amo meu filho, mas é muito cansativo meu filho acordar 5 vezes durante a noite, né? É muito cansativo, eu não consegui dar alimentos saudáveis ao meu bebê, que ele só quer mamadeira, um exemplo, tá? Então, satisfeito nesse sentido, porque se for perguntar à mãe, eu estou satisfeito com a situação? Você vai dizer sim, né? Todo mundo, nós amamos nossos bebês, tá? Mas é essa a questão, que era importante eu explicar. E aí, se você está satisfeita, se essa situação está desagradando o aspecto, o sono, a alimentação, a moça que citou que o bebê só come com a moça que ajuda ela, né? Desagrada ela, desagrada a família, se tem mais criança, né? Em relação ao pai também, o que o pai do bebê acha disso. E se essa situação, principalmente a do sono, tá, gente? É o que mais pega no relacionamento. Então, para as mães, às vezes, as mamães que têm outras crianças, o bebê está afetando o relacionamento com o seu outro filho? Ou então o seu relacionamento com o seu marido, né, com o seu parceiro que seja, está sendo afetado por essa questão que você acha que precisa mudar na rotina? E aí, a ponte, a gente vai pensar na ponte. A situação que você considera perfeita.
é essa mocinha sorrindo lá no final da ponte, né? Só que para chegar lá, a gente tem o caminho. Então, qual é a situação que você considera aceitável? Que seria o caminho, o meio da ponte, mais ou menos. Então, você pensa... vamos dar o exemplo do despertar noturno, que a Samara citou, né? Qual a situação ela consideraria perfeita? O Lorenzo dormia a noite toda, né? Mas... se por algum motivo ele desperta, então qual situação seria aceitável? Ele despertar uma vez? Ele despertar e voltar a dormir rápido? Né? Então, vocês entenderam mais ou menos essa situação? Então, não fiquem com medo de responder, gente, porque nós não estamos aqui para julgar. Às vezes, a gente tem esse sentimento, eu estou satisfeita com a situação. Claro que eu estou satisfeita, eu sou mãe, eu sou plena. Não, a gente pode falar das nossas dificuldades. Né? Uma coisa que eu vou dar um exemplo meu mesmo, muito pessoal, uma coisa que eu falava muito e eu ainda falo, né? Mas principalmente no primeiro ano que eu achei mais difícil adaptar a rotina, eu falava muito assim: eu amo minha filha, mas eu não gosto de ser mãe, né? Então, é esse sentimento de ambivalência mesmo que a gente tem, né? Com uma criança pequena. As mães que trabalham fora têm que dedicar ao trabalho e ao serviço de casa e ainda ao bebê, né? E até as mães que ficam em casa, que tinham várias funções, tinham outras tarefas e agora está tudo em função da rotina do bebê, né? Então a gente pode abrir o coração aqui, o grupo é para isso, ninguém aqui vai julgar, tá? Como eu falei no começo, não façam prints do que a colega escreveu, né? Vamos manter a ética de um grupo terapêutico, tá, meninas? Aí eu vou enviar agora uma imagenzinha que são os 5 pilares que sustentam as rotinas fundamentadas no equilíbrio, que é a rotina que eu falei e que é ideal, que é o respeito ao bebê, respeito à família e respeito à natureza, né? Quais são os 5 pilares que sustentam essa rotina? A energia materna é o primeiro. Por isso que a gente vai trabalhar, por uns 3 dias, a gente vai trabalhar só vocês. Antes da gente introduzir tabela de alimentação, antes da gente introduzir tabela de sono de bebê, nós vamos trabalhar mães, tá? Pelo menos 3 atividades vão ser só para vocês. A energia materna é o primeiro pilar. O alinhamento do ambiente, a rotina da sua casa, seu ambiente. A sua casa é uma casa ideal para um bebê, né? Às vezes o casal, ele tá ali... chega o bebê, ele não adapta a casa ao bebê, né? Então, a gente vai pensar no ambiente, alimentação / amamentação, né? Que são introdução alimentar para as crianças que estão maiorzinhas, né? Como que fica, como que concilia a comida com a mamadeira. Isso também é essencial para sustentar a rotina equilibrada. O sono do bebê, tá? Muitas mães pensam que o sono está em primeiro lugar, mas a mãe, a energia materna está em primeiro lugar. E a diversão e o aprendizado. Então, para aquele bebê dormir bem, né, descansar, acordar no outro dia disposto, ele tem que ter um dia, né, um dia com tarefas. O bebê tem que aprender, tem que se divertir, né? Então, é tudo isso que nós adultos também precisamos para a gente ter uma noite de sono tranquila, tá? Amanhã eu vou fazer um vídeo específico sobre despertar noturno, que são os aspectos, e eu não sei se vocês já ouviram falar dos saltos de desenvolvimento. Às vezes o seu bebê está passando por um período do salto de desenvolvimento que gera uma ansiedadezinha que realmente atrapalha o sono, mas isso dura 1 semana, 5 dias, tá? É no máximo. Então, eu vou fazer específico sobre esse despertar noturno, que é uma coisa que muitas mães reclamam. O bebê dorme a noite inteira, mas desperta muito. Então, eu vou fazer um vídeo específico desse despertar noturno, tá? Mas vamos lá, nós vamos começar por vocês, tá? Lembrando, o primeiro pilar, energia materna, tá? Mamãe zen é igual bebê feliz, tá bom, meninas? Então, eu tô à disposição, pode me enviar aqui no grupo, pode enviar no privado, e a partir daí, nós vamos continuando com as nossas atividades, tá? Um beijo.